I'm delighted to be here because I see that Integral Mission has a future. Eu estou muito feliz por estar aqui porque eu vejo que a missão integral da igreja, a missão completa da igreja tem um futuro. It has a present, but also a future. Tem um presente, mas também tem um grande futuro. There are many young people here. E eu estou muito feliz por estar aqui com essas pessoas. Because there are so many young people. Porque tem muita gente jovem aqui, isso me alegra. And that means that Integral Mission has a future. Então, por isso eu entendo que essa missão completa da igreja tem futuro, porque temos jovens aqui. I was born in a very beautiful city. Eu nasci em uma cidade muito bonita. 2,850 meters high. 2.000 e tantos metros de altura, de altitude. That means that people who grow up in Quito get a big heart. Pessoas que nascem em Quito, nessa grande altitude, têm que ter um coração grande. I've been told that I have a big heart. Então, as pessoas têm dito que eu tenho um coração grande. That doesn't mean that I'm as generous as God would want me to be. Eu não quer dizer que eu sou tão generoso quanto Deus, né, deseja que eu seja. But God has been very, very kind and faithful to me. Mas Deus tem sido muito bom, muito fiel comigo. And I have opened my heart and said, I want to serve you. E eu tenho aberto meu coração para Deus e tenho dito, eu quero te servir, Senhor. I never thought that I would be a part of a movement that is really making an impact all over the world. Eu nunca pensei que eu fosse ser parte, lá atrás, de um movimento que tem impactado o mundo inteiro. Integral Mission is growing all over the world. Então, a missão integral da igreja, essa missão completa da igreja, tem ido para todas as partes do mundo. That means that there are many, many churches that are really concerned about not only proclaiming the gospel for soul salvation. E aí, há um grande grupo de igrejas no mundo que não está apenas preocupado em proclamar o evangelho que salva a alma, but also concerned about the whole of life. Mas também preocupada com a vida como um todo. Every aspect of life. Todos os aspectos da vida humana. And also God's creation. Como criação de Deus. We were created to be God's people. Nós somos criados para ser o povo de Deus. And to enjoy fully our lives. E também para aproveitar de maneira completa a vida que Ele nos deu. There is a wonderful word that is used all over the Old Testament. Tem uma palavra que é usada muito comumente em todo o Velho Testamento. The word. What is the word? The word justice. The word justice. A palavra justiça. But I'm thinking of another word. Mas eu também estou pensando em uma outra palavra. It's one word that is translated as peace. É uma palavra que nós traduzimos no português para paz. The word is shalom. E a palavra em hebraico é shalom. But shalom is not just the absence of conflict. Mas shalom, no hebraico, não é apenas ausência de conflito. It's far more than that. É muito mais que isso. It's harmony with God. É harmonia com Deus. Harmony with one's neighbor. É harmonia com o próximo. Harmony with God's creation. E também harmonia com toda a criação de Deus. Now Jesus Christ said, I have come to give abundant life. E Jesus Cristo disse, eu vim para dar a vocês vida abundante. And that is shalom. Isso, essa vida abundante é o shalom de Deus para nós. Fullness of life, harmony with completude de vida, harmonia com Deus. Harmony with one's neighbor. E também harmonia com o seu próximo. Harmony with one's neighbor and God's creation. E também essa harmonia, né, com o seu próximo, mas com toda a criação divinal. And as a result, also harmony with oneself. E também harmonia com si mesmo. Jesus veio para tudo isso. Now, salvation is far more than soul's salvation.
Ou seja, eu penso que salvação é muito mais além do que a salvação da alma apenas. If we are Christian, we are not just waiting to die and then go to heaven. Nós somos cristãos, mas nós não devemos apenas esperar para morrer para ir para o céu. God has a task for us. Deus tem uma tarefa para nós aqui. God has a mission. Deus tem uma missão para nós. The mission is not our mission. A missão não é a nossa missão, It's God's mission. é a missão de Deus. He wants to bring shalom to everyone through Jesus Christ. Ele quer trazer a shalom, a paz, a completude para todas as pessoas através do seu Filho Jesus. The church is God's agent. E a igreja é a agente de Deus. Now, Jesus Christ came to give shalom. Então, Jesus Cristo veio para trazer a shalom de Deus, a paz de Deus. Now, when he told his disciples what they were going to do, E quando ele disse aos discípulos o que eles tinham que fazer, he said, "Go and make disciples, ele disse: vão e façam discípulos, teaching them to obey everything I have taught you." ensinando-os a observar e a obedecer tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. That is what Matthew 28 says. É o que Jesus diz no final do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. But he also said, according to John 20:21, Mas ele também disse, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 20, verso 21. as God has sent me, I send you. Assim como Deus me enviou, eu também vos envio. That means that we are called to do that what Jesus did. Nós somos chamados então para fazer o quê? Aquilo que Jesus fez. He came to give shalom. Ele veio trazer shalom, paz, completude. Our mission is to continue his mission. A nossa missão então é continuar a missão de Jesus. To prolong the mission of Jesus Christ himself, which is the mission of God. Ou seja, prolongar, dar continuidade à missão de Jesus, que, por outro lado, é a missão do próprio Deus. Until the end of the world. Até o fim dos tempos. God has blessed us, including us within his purpose. Deus tem nos abençoado, gente. Ele tem incluído a gente nos seus propósitos. Now, how do we cooperate with God? Então, a pergunta é: como nós vamos cooperar com Deus? It's not just how am I going to be saved? Não é apenas como eu vou ser salvo. It's far more than that. É mais do que isso. How am I going to work with God to accomplish his purpose? Como é que eu vou trabalhar junto com Deus para alcançar e cumprir os seus propósitos? I understand you are studying the book of Ephesians. Eu sei que vocês estão, durante esses meses, estudando o livro de Efésios. And I want to call your attention to one passage that we find in Ephesians chapter 2. Vamos abrir Efésios capítulo 2. At the end of that chapter, we find the following words, 8 and 9. No final da primeira parte do capítulo 2, versos 8 e 9. Please read them. Eu vou ler, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. We find there important words. Nós temos aqui palavras importantes. Words that were very important during the Protestant Reformation in the 16th century. Ou seja, temos palavras aqui que foram muito importantes durante a reforma protestante do século XVI. You have been saved through faith. Que diz: vocês foram salvos pela graça. Faith in Jesus Christ. A fé em Jesus Cristo.
grace, faith, Christ. Graça, fé e Cristo. The reformers in the 16th century emphasized that. Os reformadores no século XVI, eles enfatizaram essa questão demais. And they emphasized that over against the teaching that was common in their day about works. E eles ensinaram a questão da fé e da graça contra um ensino que era muito corrente no século XVI sobre a salvação pelas obras. And so they said, only faith, only grace, only Jesus Christ. Então eles disseram naquela época, somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo. Not by works, so that no one can boast. Não através das obras, para que ninguém venha se gloriar diante de Deus. I grew up in a Christian home. Eu nasci e cresci num lar cristão. My father was a man who had a sort of vocation to evangelize. Então meu pai tinha uma grande vocação para evangelizar as pessoas. I heard him giving his testimony many times. Eu ouvi ele dando o testemunho dele às pessoas muitas vezes. And always emphasizing that salvation is by faith, by grace, through Jesus Christ. E o pai dele sempre enfatizava, quando ele dava o testemunho, enfatizava a salvação pela fé, pela graça e através de Jesus. I had a brother who was 5 years older than I. Eu tinha um irmão que tinha 5 anos de idade naquele tempo. No, he was 5 years older than I. Ele era 5 anos mais velho do que ele. When he was in high school, he had a problem. E quando ele estava no ensino médio, ele teve um problema. There was a religion class taught by a Roman Catholic priest. Havia uma aula que era ensinada por um sacerdote romano. And this priest was emphasizing the importance of good works for salvation. E esse sacerdote, esse padre, na época lá na Colômbia, estava ensinando sobre a necessidade das obras para a salvação. And so my brother, who had these verses underlined, said, well, that's not what Scripture teaches. E aí o irmão dele mais velho, que tinha uma Bíblia com esses 2 versículos grifados, dizia assim, não, mas não é isso que a Bíblia está ensinando. Scripture says grace, faith, Jesus Christ. A Escritura fala de salvação pela fé, pela graça e através de Jesus Cristo. Not by works. Não pelas obras. The priest was mad. E aí o sacerdote, que era professor dele naquela escola, ficou muito chateado com o irmão dele. And he went to the administration of the school. E ele foi até a administração da escola And accused my brother of misconduct. e acusou o irmão dele de má conduta. And asked that my brother be expelled from school. E pediu para que o irmão dele fosse literalmente expulso da escola. So he was expelled. E ele foi expulso. Now, that meant that my brother could not finish high school. E aí, o irmão dele, meu irmão, ele diz, não foi capaz então de terminar o ensino médio por causa disso. He would not be accepted in any other school. Porque ele não podia ser aceito em nenhuma outra escola lá na cidade. He had to go to another city. E ele teve que ir para uma outra cidade na Colômbia, where he had a good friend, onde ele tinha um grande amigo. and there he was able to finish high school. E aí foi quando ele foi capaz de terminar o ensino médio. I grew up in an environment where that was the emphasis: grace, faith, Jesus Christ, not by works. Então eu cresci numa ambiência onde se enfatizava que a salvação do homem é pela fé, pela graça e através de Jesus Cristo. Only later on I realized that there was one verse missing. Mas depois de algum tempo, ele começou a se dar conta
que tinha um verso da Escritura também que estava sendo esquecido. You know, there's a very good principle in Bible study E isso é um princípio muito importante quando você faz estudo bíblico. that you must read what comes before and what comes after the verses you read. Ou seja, você tem que ler o que vem antes do versículo que você está lendo e você também tem que ler o que vem depois do versículo que você está lendo para que você possa entender. And verse 10 is very, very, very important. E o verso 10, vamos ler o verso 10 do capítulo 2, é muito importante. What does that say? O que é que diz o verso 10 da carta aos Efésios, capítulo 2? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Created in Jesus Christ to do good works. Criados em Jesus para fazer boas obras. It's very important to see the difference between not by works, but for good works. Uma diferença que a gente tem que ter na cabeça é que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos por Cristo para realizarmos as obras. Works that God has prepared for us. Obras que Deus preparou para que nós as praticássemos. He has prepared them in advance for us to do. Ou seja, Deus preparou antes mesmo de nós nascermos boas obras para que nós as realizássemos. Now I was saying we are called to prolong Jesus' mission. Como eu disse, nós somos chamados para prolongar a missão de Jesus Cristo. How did Jesus accomplish God's mission? Como é que Jesus realizou a missão de Deus? Not just preaching. Não apenas pregando, Jesus não apenas pregou. And his intention was not that his people just preach. E a intenção dele não é que o seu povo apenas pregue. He taught his disciples, make disciples, teaching them to obey everything I have taught you. Ele disse, façam discípulos, mas ensine-os não só a falar, mas a obedecer tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. A synthesis of what Jesus taught is Matthew 5, 6, and 7. A essência do que Jesus falou, que está lá no Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, primeiro Evangelho. And if you read that section of the Gospel of Matthew, E se você ler essa parte do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7, you find that God is interested in every aspect of life. que você vê que ele está falando ali de todos os aspectos da vida humana. One's relation to God, one's relation to one's neighbor, one's relationship to God's creation. Ele fala ali da relação conosco, com Deus, com o próximo e com a criação. And there he touches the question of good works, E aí ele ensina a questão das boas obras, concern for one's neighbor. que é a preocupação com o próximo. There in Matthew, you find the most difficult commandment that Jesus gave his disciples. E aí lá você vê em Mateus o grande mandamento que Jesus deu aos seus discípulos. He said to his disciples that they are called to love their enemies. Ele disse aos discípulos, amem os seus inimigos. It's not easy, is it? É fácil, pessoal, isso? Sim ou não? Sometimes it's very difficult to find someone who is, well, not very well known. Às vezes é difícil, né? Você encontrar alguém que não é tão conhecido. But to love one's enemy, Você amar um desconhecido é fácil, talvez. Mas amar um inimigo, aí é complicado. so complicated that one has to depend on God for that. É tão difícil isso, gente, que a gente tem que depender de Deus para realizar isso. Only God can fill our heart with love. Só Deus pode preencher o nosso coração com amor, amém? Now, good works
have to be done on the basis of love. As boas obras, então, devem ser realizadas nas bases do amor. Jesus Christ taught his disciples that the main commandments are to love God and to love one's neighbor. E aí, Jesus ensinou para a gente que o mandamento principal da nossa vida é amar a Deus e amar ao nosso próximo. And he was an example of what that means. E Jesus então era um exemplo vivo do que é que significa isso. He wants to have our own lives reproduce his image. Jesus quer que a nossa vida reproduza a vida dele. Now, love involves doing justice. Então, o amor envolve a realização da justiça. What is justice? Mas o que é a justiça? I have a book in my library that says 6 meanings of justice. Eu tenho um livro na minha estante lá que fala sobre 6 definições, 6 significados de justiça. Sometimes when we define justice, we only think in terms of 1 or 2 meanings. E aí quando a gente fala de justiça, a gente geralmente se refere a 1 ou 2 significados dentre esses 6 significados que eu tenho nesse livro. It's important to study the words that are used in the Old Testament that are translated as justice. É importante ver o que é que as palavras que estão lá no Velho Testamento, que foram traduzidas para o português como justiça. One of the main concerns with regards to justice Uma das principais preocupações do Velho Testamento era com justiça. correcting injustice is doing justice. Corrigindo, fazendo justiça. Being concerned for those who are suffering injustice. E também se preocupando com aqueles que estão sofrendo injustiça. One of the main concerns that you find throughout Scripture in the Old Testament Das principais preocupações que você encontra através de todo o Velho Testamento na Bíblia. is real concern for those who are in situations that are vulnerable. Ou seja, preocupações com pessoas que estão em situação vulnerável. Widows, orphans, foreigners. Viúvas, órfãos, estrangeiros. That expression is used in the Pentateuch, the first 5 books of the Essa Bible. expressão é usada, essas 3 palavras são muito usadas nos 5 primeiros livros da Bíblia que a gente conhece como Pentateuco. That expression is used also in the historical books. Essa expressão também do cuidado com o órfão, a viúva e estrangeiro é usado nos livros históricos no Velho Testamento. Those are used in the Psalms. É também usado no livro dos Salmos It's all over the prophets. e nos profetas. God's concern is especially for those who are in vulnerable positions. Ou seja, Deus tem sim uma preocupação com aqueles que estão em situação vulnerável. A special concern. E Ele tem uma preocupação, um cuidado especial. God loves everyone, Deus ama a todos, but especially He's concerned for those who are in vulnerable mas Deus positions. especialmente tem uma preocupação com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Now, if you examine Jesus' ministry, you find something very, very interesting. Se você examinar o ministério de Jesus, você vai observar algo muito interessante no ministério de Jesus, And that is His concern for poor people. que era a preocupação de Jesus com os pobres. There's no time to show you what He taught about His ministry, Não dá agora, a gente não tem tempo para que eu mostre para vocês o que ele ensinou sobre isso. but you may want to read afterwards chapter 4 of Luke. Você pode ler, por exemplo, o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. It's the message that He preached at the synagogue in Nazareth. É a mensagem que ele pregou na sinagoga lá na cidadezinha de Nazaré. It's called the Manifesto or the Nazareth Manifesto.
É também chamado do Manifesto de Nazaré. And perhaps it's worth reading it. E talvez seja interessante a gente ler. Look for Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. He was quoting Isaiah 61. Ele estava fazendo, Jesus usou as palavras que tinham sido ditas lá atrás pelo profeta Isaías, no capítulo 61. He says, "The Spirit of the Lord is upon me, Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, to do something about the poor, para fazer algo com relação ao pobre. those who are prisoners, Aqueles que estão prisioneiros, those who are blind, aqueles que estão cegos, those who are oppressed." aqueles que estão oprimidos. That is Jesus Christ's mission. Essa é a missão de Jesus Cristo. Sometimes we talk about the importance of his death, Muitas vezes a gente fala da importância da morte de Jesus na cruz. and that is scriptural also. E também a Escritura fala sobre isso. Jesus Christ died for us. A Escritura é clara, Jesus morreu por nós. But his earthly ministry was mainly addressed to helping those who are in situations of vulnerability. Mas o ministério de Jesus na terra, enquanto esteve na terra, foi de maneira mais intensa direcionado às pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. And that is what we have to remember and apply to our own ministry. E é isso que a gente tem que lembrar e aplicar aos nossos próprios ministérios, à nossa própria vida. Jesus has called us to do that which he did. Jesus nos chama, gente, para fazer aquilo que Ele fez. In Galilee, he concentrated among the poor. E Ele concentrou-se muito no meio dos pobres. Galilee was a very poor province of Palestine. A Galileia, onde Jesus morava, era uma área muito pobre da Palestina. The peasants were losing their land. As pessoas, os habitantes da terra da Galileia, onde Jesus cresceu e foi criado, estavam perdendo as suas terras, gente. They were losing their lands because they could not keep up with all the taxes. Eles estavam perdendo as terras porque eles não tinham dinheiro para pagar os tributos, as taxas. There was a tribute to the empire, Ou seja, existia um tributo que os habitantes da Galileia pagavam ao imperador romano, porque Roma dominava a Palestina naquele tempo. there was a tribute to the temple, Também havia um tributo que era pago ao templo de Israel. and the peasants could not keep up with all the payments. E eles não podiam suportar tantos pagamentos, tantos tributos. And so they were losing the land. E eles começaram a perder a terra. What does a peasant do without land? E o que é, gente, que um agricultor, um homem do campo, uma mulher do campo faz sem terra? Jesus Christ was concerned about that. Então Jesus estava preocupado com And essa he situação. concentrated his ministry among those people. E aí Jesus concentrou a boa parte do seu ministério exatamente no meio daquelas pessoas. Now, he was also concerned for people like Nicodemus. Mas Jesus também estava preocupado com pessoas como o grande líder Nicodemos. He accepted the invitation on the part of a Pharisee called Simon. E ele também aceitava convites, né, para ir na casa de fariseus como Simão. But his ministry was concentrated especially among the poor. Mas o seu ministério concentrou-se significativamente entre os pobres. And in fact, it's important to see that
the reason why Jesus was crucified, E é importante ver que a razão pela qual Jesus foi crucificado, gente, that many people were following him, porque muitas pessoas estavam seguindo ele, especially in Galilee. especialmente na Galileia. And the leaders, the religious and political leaders, were concerned about that. Então, o que é que aconteceu? Muita gente seguindo a Jesus, os líderes do império, os líderes sacerdotes de Israel, começaram a se preocupar com tanta gente seguindo Jesus. You read chapter 11 of the Gospel of John, E aí você lê, por exemplo, o capítulo 11 do Evangelho de João, and there you find that the leaders of Israel decided that it was time to kill Jesus. e aí os líderes de Israel decidiram que era hora de matar Jesus. Because otherwise they were going to lose the favor of the empire. Por quê? Qual era a preocupação dos religiosos de Israel? Se eles não matassem Jesus, eles iam começar a perder o favor do Império Romano sobre eles. So they made a complot. E aí eles fizeram um complô. They accused Jesus of being a political subversive. E eles começaram a acusar Jesus de ser um subversivo político. They said he wants to be the king. E aí começaram a dizer, rapaz, esse cara quer ser o rei. Now if you read John chapter 6, E aí se você lê João capítulo 6, you see that when Jesus multiplied fish and bread, quando você vê ali, quando Jesus multiplica o pão e o peixe, and feeds the multitudes, e aí alimenta uma multidão de pessoas, people were saying, why don't we make him a king? e aí as pessoas começaram a dizer, né, ele alimentando todo mundo, vamos fazer ele rei de Israel. Jesus did not accept the idea. E aí Jesus não aceitou a ideia de ser feito rei pelo povo. He hid himself. He was able to hide himself. E aí ele se escondeu, né? He was refusing to be an earthly king. E ele estava se recusando a ser um rei terreno. It's interesting to study the Gospels and see what happened with regard to his own disciples. E é interessante ler o Evangelho e ver o que aconteceu com os seus próprios discípulos. You take, for instance, the Gospel of Matthew. Por exemplo, você lê o Evangelho segundo Mateus. According to the Gospel of Matthew, only when you get to chapter 16, for the first time, Jesus is recognized as the Messiah. Você vê que no Evangelho de Mateus, só lá na frente, lá no capítulo 16, Jesus se reconhece como Messias. And his disciples were following him because they thought that he was going to establish an earthly kingdom. Então, por que os discípulos de Jesus estavam seguindo ele? Porque achavam que Jesus ia estabelecer um reino terreno. They had political ambitions. Por quê? Porque os discípulos também tinham ambições políticas. Let's read a couple of verses in Matthew chapter 16. Vamos ler alguns versículos em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. This takes place at a time when Jesus has become a very popular figure. Isso aqui aconteceu, capítulo 16, quando Jesus tinha se tornado uma figura muito popular. And we find in chapter 16, beginning with verse 13, A gente, no 16, começando no verso 13. please read the following verses until up to 20. Vamos ler do 13 ao 20? Vamos lá, gente. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas,
porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então ele advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. But then the following verses show that there was a unhappiness on the part of the disciples. E aí a gente vê a partir dos próximos versículos que os discípulos ficaram tristes porque não podiam dizer que ele era o Messias. And the point is that when Jesus said that he was going to be crucified, E aí, gente, o negócio pegou quando Jesus disse que ia ser crucificado. we read here in verse 22, Vai no 22 do mesmo capítulo e lê o que diz aqui no 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo o que, igreja? Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. why? Por quê? Por que Pedro disse, isso nunca vai te acontecer, Jesus? Well, he had his own plans with other disciples. Porque ele tinha planos políticos junto com os outros discípulos. They wanted him to have an earthly Jewish kingdom. Porque eles queriam ter um reino judaico na terra. The word that is used here and is translated in English as rebuke him. E aí a palavra que está aqui está dizendo que Jesus, ele o repreendeu. It's a very hard Está term. dizendo que repreendeu Jesus. Pedro repreendendo Jesus. É um termo muito forte para um discípulo usar. They did not understand what Jesus was up to. Porque eles não entenderam o que é que Jesus estava ali para fazer. He came to live out the kingdom of God, Ele veio para viver o reino de Deus. to show God's concern for justice, Para mostrar a preocupação de Deus por justiça. to establish a new kingdom that reflected God's purpose for life. Para estabelecer um reino que se baseasse na justiça de Deus. Because without justice, there is no shalom. Porque sem a justiça não há shalom, não há paz, não há completude de Deus. Where the fruit of justice is shalom. Ele diz que o fruto da justiça, o profeta Isaías diz, qual é o fruto da justiça? Paz, shalom, Fullness of life. completude de vida. Where there is no justice, there is no shalom. Onde não houver justiça, não há shalom. I thank God for those of you who feel that you have to cooperate with God through good works. E eu fico feliz em ver vocês aqui cooperando com Deus através de boas obras. You were created in Christ Jesus to do good works. Porque vocês foram criados em Cristo, como diz Efésios, para fazer boas obras. Works that show God's concern for people, especially for those who are in need. Ou seja, obras que expressem a preocupação de Deus com as pessoas, e especialmente aquelas pessoas que estão em necessidade, em vulnerabilidade. Good works through which you are able to do justice. Boas obras, através das quais nós somos capazes de realizar o ideal de justiça. So that people enjoy fullness of life. De maneira que as pessoas possam aproveitar essa completude de vida. May God continue to lead you in the way of doing good works for His glory. Possa Deus continuar liderando essa igreja a fazer boas obras para a glória dele.